Padre, também tem uma programação voltada, né? Essa programação da Igreja Matriz da Penha já está fechada, né? Em relação a esse tema da campanha da fraternidade e também a programação desses 40 dias, né? Como é que vai ser? Antes de falar da programação, vamos conversar um pouquinho sobre o tema, que eu acho que isso é importante a gente já dizendo para os nossos ouvintes. Então, eu digo a você que nós não queríamos trazer esse tema sobre a fome em mais uma pauta da campanha da fraternidade, mas a realidade exigiu, né? Exigiu. É uma dor, é uma tristeza a gente viver num país como o Brasil e dizer assim, a campanha da fraternidade precisou novamente ser sobre a questão da fome. E isso porque nós encontramos pessoas que têm assim a capacidade de dizer que não existe gente passando fome no Brasil. Se a gente olhar por um certo lado, não era realmente para existir. Por exemplo, se uma pessoa que mora fora do país e olha os índices de produção alimentar do país, os recordes que o Brasil alcança na produção de alimentos, alguém vai dizer, não, no Brasil não tem fome. Não existe uma coisa dessa, não existe fome, porque todos os anos o Brasil bate recorde na produção de alimentos. O Brasil tem uma empresa que é a Embrapa, que é uma das maiores empresas do mundo em tecnologia, que ajuda na produção e no melhoramento dessa produção de alimentos. Então, se você está lá na Europa e olha para esses dados, você diz, não, no Brasil não tem fome. Mas quando você vive e testemunha a realidade de quem está no país, de quem vive nas comunidades, de quem anda pelo o interior do país e pelos grandes centros urbanos, vai perceber que essa impressão que o mundo tem lá fora não condiz com o que a gente vive em nosso dia a dia. Então nós tivemos nos últimos anos um desmonte das políticas públicas que ajudavam a garantir a segurança alimentar para a população. Nós temos também um interesse do agronegócio que produz muito, não é? Mas a produção do agronegócio não é para levar alimento à mesa das famílias. Ela visa a exportação e, portanto, é um alimento voltado para gerar capital e não alimento na mesa, né? Nós tivemos uma desatenção total a todos os projetos que ajudavam na produção da agricultura familiar, que essa sim é a que põe comida na mesa da gente, né? É a que está ligada a cada região, a cada cultura, essa é que de fato coloca alimento na mesa do brasileiro. O agronegócio, ele produz, mas ele produz para exportar, né? E nós temos um grande índice de exportação por conta disso. E a agricultura familiar nos últimos anos, ela foi assim, esquecida, abandonada totalmente. Então você percebe que a questão da fome do Brasil não é uma questão de escassez de alimento. Primeiro, é uma questão política. Não tem como você negar disso. É uma questão política. E quando a gente diz que é uma questão política, você olha, por exemplo, a realidade gritante dos Yanomamis. Eles estão ali passando fome, não é porque o país não tem escassez de alimento, é porque ali por trás existe toda uma questão política de interesses de que eles passem fome e morram de fome, porque enquanto existe Yanomami ali naquela reserva, o garimpo não pode atuar. Se tivessem exterminado com a fome os Yanomamis, teriam dito, não, eles morreram de fome, ninguém matou, eles foram, não é, morrendo pouco a pouco. E aí a reserva Yanomami estaria livre. Perderia o sentido, né? Perderia o sentido de ser reserva, porque não tinha povos originários. Né? E poderia ir para a exploração do garimpo. E aí poderia ir sem ninguém reclamar. Sem ninguém reclamar.
E a exploração do garimpo, aí é pauta para a gente dizer, porque aí a floresta, veja só, o trabalho de 20 mil garimpeiros contaminaram os rios com mercúrio, que vai levar mais de 30 anos para serem descontaminados. Os Yanomamis estavam morrendo porque comendo peixe contaminado de mercúrio, evidentemente morrem. As terras reviradas e contaminadas também não tinham mais como produzir. As áreas produtivas deles, que ficam às margens dos rios, estavam sendo tomadas pelos garimpeiros, ninguém fazia nada. Várias instituições, inclusive a igreja, encaminhou ofício para a capital do país, mas quando eles recebiam, dizia: a coisa está funcionando, vamos cortar a verba, remédio que seria enviado para tratar de malária, vamos destinar para outro segmento. Então, existia um plano, não é? Que não é novo, é antigo, para que aquilo se tornasse não mais reserva. Então, é um fator político. Nós temos também um outro agravante no Brasil, que enquanto nós somos campeões de produção agrícola, e como já diziam aqueles que chegaram, os primeiros exploradores já diziam, aqui se plantando tudo dá, mas nós somos campeões também em desperdícios. Isso. Nós somos o país que mais tem capacidade de desperdiçar a própria produção de alimento. Seja por uma questão educacional nas famílias, nós temos dificuldades de saber utilizar bem os alimentos. Isso até por uma questão de educação também, de formação, de conhecimento. Às vezes você desperdiça alimentos sem ter o conhecimento da riqueza que tem aquele alimento. Nas feiras, você vai às feiras, existe uma grande perca de alimento. A própria educação do brasileiro, você vai na Europa, por exemplo, como eu já fui na Suíça, você não vai comprar alimentos e vai ficar quebrando o alimento, apertando, furando para ver se tá bom. Você vai comprar frutas no Brasil cheia de marca de unha. Cheio de goiaba, marca de pera, goiaba, cheia de marca de unha. Né? Eu não compro. O mamão, você vê ali que alguém enfiou o dedo, apertou, né? O quiabo é todo. Não, você tá lá o produto, você compra, você não tem contato com o produto. Por quê? Na medida que você vai fazendo isso, já vai criando um processo de desperdício, né? Mas nesses países também, padre, geralmente os alimentos que são colocados à venda, os produtos têm mais qualidade. Infelizmente, aqui na nossa região, você vai comprar fruta em alguns estabelecimentos, você olha a qualidade, você vê que aquela fruta não presta, que é o resto que foi colocado para vender. Exatamente. E aí, por isso que você vai tentando ver se a fruta se tá madura demais, se tá passada. Infelizmente temos esse problema. E esse problema, e um problema agravado pela questão que não é a produção. Se a gente tivesse políticas públicas que incentivasse, que desse assistência técnica, de logística para a agricultura familiar, a nossa produção que nós iríamos consumir não viria de tão longe para comprometer a qualidade dos alimentos. E encarecer também o produto, o produto. Você o frete é o que encarece o produto. É o que encarece. Se você tivesse tecnologia, técnicos que orientassem a produção, se você tivesse um acompanhamento dos produtores que produzem na região, então você teria frutas, verduras, legumes de maior qualidade, não é? E com um frescor maior, porque não demandaria de vir de regiões tão distantes, e consequentemente você teria menos desperdício, porque você teria maior qualidade na produção. Falta assistência técnica. Então, eu vejo na zona rural. Falta assistência técnica. Época, por exemplo, de alguns alimentos, algumas frutas que são mais comuns aqui na região, né? Que são os alimentos da época, as frutas da época. Muitas vezes as famílias da zona rural, elas não sabem como aproveitar aquela quantidade excessiva de frutos no período e acaba perdendo, não sabe, por exemplo, processar, não tem onde valor, acondicionar também uma polpa. Então, assim, falta realmente assistência técnica para a agricultura familiar. E até também tem alguns alimentos que você está vendo que ele está começando, né? E que não dá mais para você vender, porque visualmente ele não tá mais bonitinho, mas você pode destinar para algumas casas de apoio, né? Que
podem produzir ali, fazer uma sopa com aqueles legumes e tudo mais. Muita gente faz isso, Tony, mas infelizmente muita gente prefere jogar no lixo, enterrar, queimar, não sei como é que eles fazem o descarte, mas não tem coragem de doar. Muita gente deixa de doar e perde. É uma cultura do desperdício, né? E é uma cultura que ela é alimentada por diversos fatores. E o principal fator é a questão educacional, né? Nós estávamos tendo um trabalho muito bonito de organizações, de instituições, de associações que vinha fazendo um trabalho muito bonito nesse campo, né? Com ONGs, com igrejas, com muitos outros, com associações, né? Grupos de favelas, grupos campesinos, mas isso teve um desmonte, porque isso não interessa a muita gente, né? Uma outra coisa que a campanha da fraternidade vai lembrar nesse período é que, por exemplo, a fome no Brasil tem gênero e tem cor e tem região. Né? Então, os dados, a campanha da fraternidade, quando ela é lançada, ela vem também com muito material, muito subsídio, muitos dados estatísticos, né? Que ajudam as pessoas É uma campanha embasada. É uma campanha embasada, não é? Então, ajuda as pessoas a refletirem sobre isso a partir de dados concretos e sérios, né? Então, por exemplo, se você pegar no país, você vai ver que as regiões onde há o índice maior de famílias em segurança alimentar é o norte e o nordeste. Quando você vai para a questão de gênero, quem está mais ligado à vulnerabilidade da alimentação são as mulheres, né? E quando você vai para a questão de cor, são os negros e os pardos, né? E depois os índios. Então, veja que há um mapa da fome que você pode descrever em nosso país. Por exemplo, só para citar alguns dados, em abril de 2022, apenas 41,3% dos domicílios brasileiros tinham seus moradores em segurança alimentar plena. 58,1% viviam em algum nível de insegurança alimentar, porque a segurança alimentar não é só ter o que comer, mas é a qualidade do que você vai comer. Isso. Né? Você pode até ter o que comer, mas o que você está comendo lhe dá qualidade, supre as necessidades e as demandas que seu corpo precisa, ou você tem o que comer, mas a qualidade daquele alimento não é suficiente para que você tenha uma saúde boa, né? Por exemplo, eu posso ser que eu tenha em casa, eu coma todos os dias o quanto eu puder comer arroz, feijão e farinha. Eu tenho isso e como tanto que eu quiser. Isso não é segurança alimentar. Nutricional, né? Você precisa de outros alimentos que garantam uma qualidade nutricional para o seu bem viver. E isso é um direito estabelecido, né? É um direito universal do ser humano. E sem falar, padre, que no Brasil, infelizmente, nós ainda sofremos muito pela falta de saneamento básico. Isso interfere muito, porque muitas famílias não têm nem sequer como manter esses alimentos saudáveis, porque convivem em meio a ruas sem saneamento, com moscas, né, com infestação de insetos. Isso também acaba interferindo na qualidade dos alimentos. Tudo tem uma correlação. Tem gente que não tem nem água potável para fazer a comida, né, para cozinhar. Você já leu o material da campanha, foi? Só um pouco, padre. Porque o material da campanha, tô perguntando isso para instigar as pessoas a ler o material da campanha. Né, porque você não pode falar de segurança alimentar sem também falar da questão de saneamento básico, da questão de moradia, da questão da saúde. É um grupo que... Milhões de pessoas ainda vivem sem saneamento básico. Sem água potável. Sem água potável, né? Então, como é que você pode ter segurança alimentar, nutricional, se você não tem água potável, se você não tem saneamento básico? Então, é um conjunto de elementos que estão ligados e que você não pode tratar da saúde, da alimentação sem falar dessas outras padre questões. Josenildo, eu ouvindo tudo isso atentamente, eu fico me perguntando como é que as igrejas, né, católicas espalhadas por todo o Brasil vão ter
vão conseguir passar essa mensagem sem ser taxados de estar tomando um lado politicamente falando, né? Que a campanha já vem sendo atacada, né? E é isso que eu queria saber, porque rapidamente alguém que já está escutando aqui, o padre já está puxando, na verdade, né, pelo que ele falou. Assim que a CNBB lançou a campanha, já surgiu uma onda de ataques. Como é que vocês vão lidar com essa situação, padre José Nildo? Olha, essa é uma realidade. Primeira coisa a campanha da fraternidade, ela é uma voz profética, não é? A profecia é a única coisa que a gente não pode deixar morrer, não é? Denunciar aquilo que precisa ser denunciado, doa a quem doer, né? Mas a gente não pode se calar diante disso. A campanha da fraternidade, uma das coisas um dos primeiros objetivos é trazer esse assunto em pauta. E aí eu vou dar um exemplo de como isso acontece. Por exemplo, nós tivemos agora esta semana o vice-campeonato, não é, das escolas de samba de São Paulo, com um tema, e a campeã do Rio de Janeiro praticamente com a mesma temática. O que acontece? Tem milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, pesquisando sobre isso. Gente que nunca tinha ouvido falar sobre o cangaço, tá querendo saber o que é isso. Gente que nunca tinha visto falar da cidade de Serra Talhada, tá lá pesquisando sobre isso. Gente que nunca tinha visto falar em cordel, por exemplo, e como é que de um cordel, o que é isso um cordel, e vai lá. Então, quando você consegue dar visibilidade a um tema, então você joga esse tema em evidência e as pessoas vão atrás, olhar e pesquisar. Então, a campanha da fraternidade, o primeiro objetivo é isso, né? É lançar esse tema e botar isso nas pautas. Então, quando a campanha é lançada, então você tem um monte de gente, de imprensa, de gente que vai atrás, gente que está trabalhando com isso e traz contribuição, me leva contribuição e diz, olha, isso aqui tem informação. Então, você cria uma rede de comunicação e as pessoas começam a perceber e dizer, não, poxa, esse tema parece que isso aqui estava normal, a gente não estava se ligando, e a campanha veio para despertar isso, né? Então, é um tema polêmico, não é? Vamos ter pessoas que vão se colocar contra o tema, vamos ter pessoas. Vai ter pessoas que vão achar que a igreja poderia estar cuidando de outra coisa, ao invés de, vamos ter. Mas a gente precisa também ter coragem de enfrentar isso com seriedade. A igreja não está fazendo isso de forma leviana. A igreja não está fazendo isso partindo de dados infundáveis. Muito pelo contrário. A igreja está fazendo isso porque a gente tem uma demanda. Por exemplo, a gente percebe a demanda, isso no dia a dia. Quantas pessoas hoje diariamente batem às nossas portas atrás de ajuda, não é? E isso a gente percebeu que nos últimos anos cresceu consideravelmente. Foi o único fator? Não, tivemos o fator da pandemia. Com a pandemia muita gente também perdeu o trabalho, hoje tem dificuldade de voltar para o mundo do trabalho. Temos as questões políticas, temos as questões climáticas, né? Temos as questões, por exemplo, das catástrofes climáticas, que já é fruto também de uma outra discussão que a gente precisa considerar, né? Por que é que estamos tendo tantos eventos climáticos assim que tem trazido problemas? Ninguém fala hoje mais das enchentes do ano passado em Recife, né? Ninguém, não é mais pauta. Mas volte às famílias que tiveram suas casas destruídas, suas rendas destruídas. Muita gente tinha pequeno comércio, tinha várias coisas que era garantir a sua renda. Pergunte se essas pessoas já conseguiram voltar à vida normal. Perderam também entes queridos, né? Perderam entes queridos, pessoas que perderam entes que não eram somente queridos, mas eram pessoas que garantia o sustento. Isso. Né? Que garantia o sustento. Por exemplo, mulheres que perderam o marido, ou crianças que perderam a mãe, que era quem sustentava a casa. Às vezes era a avó que sustentava os filhos, os netos, morreram e ficaram sem esse benefício. Essas pessoas estão lá, ninguém fala mais. Mas o problema da segurança alimentar está lá. Exatamente. E foi gerado por quê? Por uma catástrofe. Poderia ter sido evitada? Poderia ter sido evitada.
né? Verdade. Então, o problema da fome está ligado e ele se conecta com muitos outros problemas que a gente está vivendo hoje. Ô padre, o senhor falou aí, inclusive na questão política. A gente sabe que a política ela é fundamental, né, para o desenvolvimento, para a construção de políticas públicas. Nós precisamos e dependemos também dessa política. Mas por conta, né, de ideologias políticas, as pessoas hoje estão deixando de se preocupar com quem está passando fome para falar de política. Eu vi que o senhor falou dos povos Yanomamis. Eu vi pessoas atacando o exército, foi o exército que levou alimentos, atacando o governo porque mandou alimentos e medicamentos para quem estava passando fome, né? Pessoas estão atacando a CNBB porque a CNBB está fazendo uma campanha voltada para quem tem fome, num país onde milhões de pessoas passam fome, que não é uma realidade distante. Basta a gente ir numa periferia aqui para você ver famílias com fome, né? Basta você ir no lixão da sua cidade para você ver crianças catando lixo. No programa, a pessoa pedindo cesta básica. Vá no lixão da sua cidade para você ver criança catando lixo. Então, como a gente conviver numa época em que as pessoas estão colocando a ideologia política acima do que é humano, do que é tão real, tão necessário? Olha, você veja o que faz a fome. Quando a fome leva você a perder a sua dignidade humana, é porque a coisa está séria. Olha, aqui em Serra Talhada eu já vi várias vezes pessoas passando no lixo, rasgando o lixo, né, que é colocado nas calçadas. Isso é uma perda da dignidade. Ninguém vai rasgar o lixo procurando encontrar um anel de ouro, uma aliança, um relógio, um celular. Não. As pessoas vão rasgar o lixo tentando encontrar alguma coisa que sacia a sua fome. Nem animal de rua não quer comer comida do lixo, só come porque está com fome. Só come porque está com fome. Ofereça ração, ofereça comida de qualidade para ver se ele não aceita. Isso é uma agressão à dignidade da pessoa humana, não é? Então tem pessoas hoje fazendo isso em nossa cidade. E não só em nossa cidade, mas no Brasil inteiro, né? Você vai, por exemplo, hoje em Recife, você vai são inúmeras pessoas com plaquinhas pedindo alimento. Dormindo na rua, nas praças. Dormindo na rua. Viu como aumentou aqui em Serra as pessoas pedindo ajuda nos semáforos? Hoje mesmo eu encaminhei uma pessoa que precisava ir para Salgueiro, que visivelmente a pessoa estava faminta. E a pessoa disse: padre, faz 2 dias que eu só tomo água e café, porque no posto de combustível onde eu estava esperando era permitido ter acesso a água e café. Terrível, né? Terrível, né? Eu antes de vir para cá, eu me atrasei um pouquinho porque eu fui deixar essa pessoa no carro que ia para Salgueiro. Então, para você ter uma ideia, a fome. E a igreja acaba sendo também, assim como a gente é aqui, que diariamente meu celular tem gente pedindo cesta, gente pedindo ajuda, aqui no WhatsApp da emissora, aqui vendo pessoalmente, é a mesma porta de entrada também a igreja, as pessoas procuram a igreja. Já cansei de atender pessoas aqui que só eu tive lá na igreja também pedindo ajuda, né? Então assim, vocês acabam sendo também a porta, né, de entrada dessas pessoas, né? Com certeza. E uma coisa importante que a gente queria dizer é que a campanha da fraternidade, ela não é só para despertar, para que a gente também socorra essa necessidade imediata. Isso é necessário, mas é também para que a gente perceba qual é a razão da fome. Não se justifica num país como o nosso ter pessoas passando fome. Então tem alguma coisa que está errado. Aqui eu queria lembrar uma frase de 2 pessoas, né? Primeiro de uma escritora que chama-se Carolina Maria de Jesus, né? Ela escreve e ela diz num dos seus textos que quem inventou a fome são os que comem. Interessante. Faz todo sentido. Né? Quem inventou a fome são os que comem. Faz todo sentido. Geralmente quem tem o poder de decidir, o poder de resolver. Exatamente. É que não faz. É que não faz. Por quê? Porque existe um interesse por trás disso. Olha, importante manter a fome. É importante manter a pobreza. Manter a pobreza. Porque quando você está com fome, você não consegue pensar em outra coisa a não ser saciar a fome. Isso, você aceita. Se você tem uma população bem alimentada, uma população com saúde, você vai ter uma população que vai pensar em outras coisas.
Eu não preciso mais pensar em hoje eu ter que encontrar a todo custo o que comer e dar para meus filhos ou para as pessoas que dependem de mim. Então me sobra tempo para eu pensar em outras coisas que são necessárias à minha vida e que eu vou precisar exigir e cobrar. Então você ter uma população faminta, você mata 2 coelhos com uma cacetada só. Você tem alguém que você vai ter dependência, né? Essas pessoas vão ficar dependentes de você e você vai ter uma população que não pensa. Porque com se fome, não pensa, não é crítica, né? Não é crítica. Essa é a questão, não é? Então, se eu tenho uma população com isso aí, é massa de manobra. Fechou justamente, é a conclusão de todo esse pensamento. É isso que o padre falou agora. É isso. É por isso que a gente ainda tem fome. E por isso que a gente ainda tem fome. Você veja uma coisa, eu hoje passei a manhã reunido com as lideranças rurais das nossas comunidades tratando sobre isso. E aí eu dizia, é fácil você encontrar uma pessoa que está com fome e dizer assim, vê aí em outro lugar, eu não tenho aqui, não, porque, e aí pede em outra casa, né? E a pessoa pensa ou diz para outra, não vou dar não, isso aí não quer nem trabalhar, tá com fome porque é um vagabundo, não quer trabalhar, ou então tá pedindo, mas quando quer vai beber cachaça, não sei o quê. Tudo bem. Mas ninguém faz isso se encontrar uma pessoa que caiu de uma moto, quebrou uma perna e você não se omite a dar um socorro. Mas isso aí foi alguém que saiu de casa, foi encher com a expressão de a cara de cachaça. O pai disse que não fosse, que era arriscado. Então você não faz isso. Você socorre. Você leva para o hospital, você chama a ambulância, o SAMU, você socorre. Isso. Interessante. Agora, se for alguém com fome, é mais fácil você descartar aquela pessoa que está com fome. É verdade. É verdade. Padre Josenildo, eu queria ter mais tempo. Foi o tema realmente da campanha da fraternidade, ele é muito denso. É muito necessário. É necessário, né? Por isso que a gente falou bastante aqui, né? E queria lhe agradecer demais, parabéns por ser propositivo, por não ligar, né? Porque o que vai achar, porque alguém vai achar, né, que está sendo tomado algum lado político, e na verdade não se pode atrelar lado político à questão da fome. Fome é fome, meu amigo. Negar que existe fome, né, não existe isso. Então é muito importante. Algumas pessoas estão mandando abraço, né? O Paulo Ricardo de Afogados da Engazeira, quero mandar um abraço fraterno para o padre Josenildo, esse grande líder, Paulo, amigo e orientador, sensível a aos Silvana necessitados. também está mandando um abraço para o padre Josenildo. Isso, e também meu amigo Bebeto, né? Rapaz, o doutor José Roberto Simões Barros, que é advogado, tem um escritório aqui no prédio da Rádio muito Cultura. Obrigado também. Um abraço, Bebeto. Isso, ele também mandou aqui um abraço aqui para o padre Josenildo, falando que é um grande orientador também. Então é isso, padre, muito obrigado mais uma vez e conto conosco aqui, as portas estão abertas, caso o senhor queira mais uma vez trazer alguma mensagem, a gente está à disposição. Eu que agradeço a abertura da Rádio Cultura sempre para a gente poder conversar sobre essas coisas importantes, né, para a nossa comunidade e só perguntar se a igreja faz alguma campanha, se arrecada, quem quiser ajudar, né? Nós temos uma pastoral que permanentemente faz esse trabalho, chama-se a Pastoral da Caridade, não é? Então, permanentemente nós temos esse trabalho de ajudar as famílias que estão com déficit alimentar, com insegurança alimentar. Então, as pessoas sempre trazem esses alimentos e nós montamos cestas básicas, visitamos as famílias. Quando as doações estão em baixa, a gente faz alguma coisa para tentar aumentar, mas permanentemente a gente faz esse trabalho. E eu queria só finalizar com o lema da campanha, que é: dá-lhes vós mesmo de comer. É uma frase de Jesus. Quando ele viu uma multidão faminta, os discípulos disseram: Senhor, dispensa eles, cada um vai se virar. Ele disse: não é assim. Então, ele foi o primeiro a nos ensinar: dá-lhe vós mesmo de comer, mostrando que a gente, se mudasse a visão das coisas e a forma de nos organizarmos, todos poderiam sair dali alimentados como de fato saíram. Muito bem. Obrigada, padre. Um abraço, padre Josenildo, a gente agradece. Deixa eu trazer recado agora do